Eu acho que até vão ficar em pé lá no fundo da sala, agradeço a presença. Então, o título da minha conferência é As Raízes Históricas da Marginalização do Norte do Moçambique. Eu explicarei depois o que eu chamo de Norte do Moçambique. Mas voltamos para a história. Como toda a gente sabe, os portugueses do tempo do colono, mas aquela ideologia continua a ser bem potente hoje em dia, sempre disseram que a sua colonização tinha sido particular, mais mestiçagem, blá 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 blá, e que tinha sido uma história muito longa de 5 séculos de colonização. Já como historiador, eu não posso aceitar isso. Não posso aceitar isso se considerar o que é hoje Moçambique. Porque, obviamente, o português aqui nessa faixa territorial da costa sul-leste do Índico, logo a partir do início do século XVI, se houve. Mas isto não era nada Moçambique. Eram alguns pontos na costa, Ilha de Moçambique, Quilimane, Xinde, ou então no Tete, no Zambeze, Tete, o ponto mais a sul era Sofala. Não havia nenhum território entre Ilha de Moçambique e Quilimane, o Quilimane e Xinde, o Xinde e Sofala. Havia centenas de quilómetros de costa onde não havia nenhum poder português. A situação começou a mudar completamente no final do século XIX, depois do Congresso de Berlim, em 1884-85, que obrigou para ter o reconhecimento territorial das potências imperialistas europeias a conquista efetiva dos territórios. Então Portugal começou. Mas isto quer dizer que começou principalmente nos anos 90 do século XIX e acabou mesmo depois da Primeira Guerra Mundial. É sempre bom lembrar que a derrota final dos Macondes é de 1917, que o esmagamento final da revolta do Barué, em Manica, é de 1921. Isto quer dizer que para 95% do território do que é hoje em dia Moçambique, a conquista portuguesa não foi nada de 5 séculos, não foi mais antiga do que as outras. Naquele mesmo período histórico, todas as potências coloniais da África, França, Bélgica, Inglaterra, Itália, Espanha, quase nada, mas bom, estão a fazer conquistas coloniais e o movimento geral. Quer dizer, aquele mito dos 5 séculos de colonização é um mito, é historicamente falso, no que toca ao que é Moçambique hoje. Com uma exceção importante, é que em alguns pontos quase minúsculos do território, houve uma presença portuguesa, sim, de 5 séculos. Estou, obviamente, a falar da Ilha de Moçambique, mas podia falar do Novo de Quilimane, a cidade dos Bons Sinais, ou de Tete, ou de Sofala, em pontos pequenos, mas que criaram formações sociais, meios socioculturais, que foram depois de grande relevância histórica. E, por exemplo, na Ilha de Moçambique, havia toda uma diversificação do que vou chamar de criolidade. Bom, não tenho tempo aqui para explicar bem o que é isso, mas isto é, novos estratos sociais criados pela primeira idade da colonização, era uma mistura de africanos com portugueses, de africanos com árabes, de indianos com portugueses, de indianos com africanos, toda uma mistura de criolidade, uma elite que era colonial, mas que não era capitalista, era mercantilista e escravocrata. E com o passar do tempo, esse tipo de elite tive uma grande repercussão social e econômica. Mas é bom ver que até o final do século XIX, Moçambique, que começa a ser Moçambique mesmo, não é um país da África Austral, é um país da África Oriental, é um país do Índico. Tudo o que eu chamo, e que depois um doutorando meu que o Manuel conheceu, o Sérgio Xixala, chamou de o Velho Moçambique, era um país do Índico, da era socioeconômica dos Swahilis. Não tinha nada a ver com a África do Sul. Bom, e o que aconteceu foi que, bom, eu esqueci uma coisa importante, é que diz que Moçambique não foi colonizado há 5 séculos, salvo pequenas exceções, mas nas exceções há uma exceção. E é a Baixa Zambésia. O que na altura era considerado Baixa Zambésia, isto é, a atual Baixa Zambésia, mas também o Vale do Zambeze e o norte do que hoje em dia é Manica e Sofala. Vocês já descobriram do que eu quero falar, a Terra dos Prazos.
Como sabem, os prazos era uma organização, vamos dizer, para simplificar aqui, semi-feudal, em que um capitão português recebia um território gigante para o prazo de 3 gerações, daí o nome do prazo de prazeiro, se ele casar com uma mulher branca. Então, ele recebia, era quase um tipo de Estado intermediário entre o Estado imperial português e as chefaturas africanas. Bom, e esse fenômeno foi muito importante na identidade da Zambésia, mas mudou muito porque aquela regra de ser um capitão branco a se casar com uma mulher branca rapidamente foi abandonada e muitos brasileiros foram gente de Goa, ou gente mestiça, ou gente mesmo africana, até o final do século XIX. Isto permitiu aqui, na Baixa Zambésia, uma presença portuguesa, mas portuguesa com aspas, eu vou explicar porquê, uma presença portuguesa relativamente importante. Estou a dizer portuguesa porque é verdade que os brasileiros estavam a se considerar eles próprios como representantes da coroa portuguesa, mas no dia a dia estavam a defender os seus interesses e nada mais. Bom, e até quando houve a conquista efetiva do território, com aquele desequilíbrio, não vou ter tempo de falar disso hoje, mas há também na historiografia moçambicana um desequilíbrio muito grande entre o sul e o norte. A história do Sul foi feita muito mais que a história do Norte, a não ser o extremo Norte no Planalto Maconde. Bom, por exemplo, se diz que a derrota de Gulguniana em 1895 foi uma grande batalha, que as guerras de conquista do Sul foram muito importantes. É verdade que foram importantes, mas as piores guerras que Portugal teve que fazer foram no norte do país. E isso não está escrito. E foi, em parte, uma guerra civil intracolonial, isto é, a guerra entre Portugal da nova idade colonial, a segunda idade colonial, a idade colonial doravante capitalista, contra os estratos sociais da primeira idade colonial, de que falei, que eram as criolidades escravocrata e mercantil. Bom, isto para dizer que a passagem da primeira idade colonial mercantil e escravocrata à segunda idade colonial capitalista e imperialista é um facto que não só em Moçambique, mas em toda a África. Mas segundo os países, tive resultados e consequências diferentes. Já vou comparar Moçambique com Angola. Em Angola também isso aconteceu. Só que em Angola, por outras razões em que não posso entrar, a capital ficou sempre Luanda. O que tem uma importância muito grande, porque Luanda, como capital colonial, tinha também uma elite crioula, isto é, de africanos, o luso-africanos, o português radicado há gerações lá, que eram muitas vezes escravistas, porque vocês têm sempre que se lembrar que a escravatura para a venda no Brasil ou em Cuba, nas Mascarenhas, não foi só dos europeus, mas também dos próprios africanos que venderam os seus irmãos. Mas essa elite, com a passagem da geração em Luanda, como a capital ficou a Luanda, mantive certas posições sociais importantes. Depois, no século XX, houve mais e mais colonos portugueses, colonos brancos. Então, esses colonos brancos apanharam mais e mais os lugares de produção da riqueza e aquela velha elite, o que a socióloga francesa chamou de os antigos assimilados, recuou nas suas posições sociais, empobreceu, mas manteve posições. No caso de Moçambique foi completamente diferente, porque a passagem socioeconómica de uma idade colonial, a primeira idade colonial, escravocrata e mercantil, para a segunda idade colonial, capitalista e imperialista, também foi uma revolução geopolítica. Como toda a gente sabe, no final do século XIX, com a aplicação do início do século XX, há a decisão política de grande alcance de transferir a capital da ilha de Moçambique para Lourenço Marques. Lourenço Marques, na altura, era uma aldeiazita. Tinha sido elevado à categoria de vila, nem cidade, pouco tempo antes. Não havia nada. O posto mais antigo dos portugueses na altura era Sofala, mais a norte. Não vai Sofala, porque a velha Sofala caiu no mar. Mas então, foi uma decisão por razões regionais, porque Portugal que na altura era bem enfraquecido e que temia para a sua posse do seu império, porque havia muitos projetos da Inglaterra, da Alemanha, da França, para se apoderar do Império Português. Portugal decidiu mudar a capital para
como dizer isso em português? Em inglês, tu plug. Quando você... Enxertar, digamos. De insertar a economia moçambicana no capitalismo do Rand, Joanesburgo, que estava em franco desenvolvimento. Então, preferiram ganhar dinheiro com a construção do caminho de ferro, que trazia o carvão e os diamantes de Guimbelé, para a Roberto Marques, em vez de desenvolver o resto de Moçambique. Isto foi uma decisão geopolítica de longo alcance, e nas colônias portuguesas, o outro caso um bocadinho comparável é a Guiné-Bissau, porque a Guiné-Bissau também, a antiga capital era Cacheu, e a nova capital foi, como toda a gente sabe, Bissau, o que marginalizou também as velhas criolidades do que lá são chamadas os cristãos, não cristãos, embora são cristãos. Mas, bom, era o nome dos velhos crioulos lá, só que a Guiné-Bissau é um país muito pequeno, em comparação com Moçambique. A Guiné-Bissau é o tamanho do distrito de Quilimane. Bom, é uma coisa relativamente pequena. Bom, então, em Moçambique houve a combinação de uma mudança socioeconómica e de uma mudança geopolítica muito importante. E quais foram as consequências dessas mudanças? É que houve um enfraquecimento de todas as velhas elites coloniais, mas não